Hoje vamos falar sobre as bactérias para te ajudar a ser protagonista da sua saúde. Mas afinal, você sabe o que são bactérias e como elas estão presentes no nosso dia a dia? Vocês sabiam que existem bactérias que vivem no nosso próprio corpo? Olha, vou dar um exemplo para vocês. Na nossa pele existem cerca de 50 trilhões de bactérias vivendo aqui. Enquanto isso, a gente tem cerca de 39 trilhões de células no nosso corpo. Isso significa que a gente tem mais bactérias do que células. As bactérias são seres bem pequenininhos que a gente não consegue enxergar sem a ajuda de equipamentos adequados. Elas estão presentes em diversos lugares, como por exemplo no ar, na terra, na água, nos animais, na gente mesmo e até mesmo em lugares que são mais extremos, ou seja, que é mais difícil de ter vida naquelas condições, como por exemplo, há bactérias que conseguem viver em vulcões. Olha só que legal! Existem milhares de tipos de bactérias. Alguns desses tipos são causadores de doenças, como por exemplo a pneumonia. Enquanto isso, há outros tipos, como por exemplo as que vivem normalmente no nosso corpo, elas podem ajudar tanto na digestão dos alimentos que comemos, quanto na prevenção de algumas infecções. As bactérias também são utilizadas pelas indústrias de alimentos, como por exemplo para fabricação de derivados do leite fermentado, como iogurtes e queijos, e também na produção de vinhos e cervejas. Mas tomem cuidado, tem uma série de doenças que as bactérias podem causar. Lembrando, aquelas bactérias que são capazes de causar doenças a nós. Então a gente tem que ficar sempre atento, porque algumas dessas doenças são letais. Se não diagnosticadas e identificadas, elas podem levar à morte. Todos os anos, há cerca de 10 milhões de mortos por bactérias no mundo. Um exemplo é o tétano, cuja transmissão se dá pelo contato do indivíduo com objetos contaminados com a bactéria causadora da doença. Outro exemplo é a coqueluche e também a tuberculose, que são doenças respiratórias causadas pelo contato da pessoa saudável com a saliva da pessoa contaminada, seja através da tosse, do espirro ou até mesmo da fala. Porém, contra essas 3 doenças já existe vacina, então protejam-se. Mas voltando aos exemplos de doenças que podem ser causadas por bactérias, temos a gonorreia e a sífilis, que são infecções sexualmente transmissíveis extremamente sérias, que podem ser passadas de pessoa para pessoa durante o ato sexual sem proteção. Por isso, usem sempre camisinha. Por fim, um último exemplo é a leptospirose, que é uma doença causada a partir do contato da pessoa saudável com um local contaminado com a urina do animal que está infectado pela bactéria causadora. Então, por isso, nas ruas e terrenos desconhecidos, usem sempre calçados e, além disso, tomem cuidado com as cheias causadas pelas enchentes quando chove, porque elas podem arrastar contaminações diretamente dos esgotos. Atualmente estamos vivendo uma pandemia causada por um vírus. Porém, será que já existiu uma grande quantidade de mortes causadas por bactérias? E a resposta para isso é sim. Como exemplo, podemos citar a peste bubônica, também conhecida como peste negra, que aconteceu lá na Europa e matou cerca de 1/3 da população. Outros exemplos são o tifo,
que após a Primeira Guerra Mundial matou cerca de 3 milhões de pessoas, e também a tuberculose, que é uma doença causada por bactéria que já foi comentada aqui, cujo surto durou um século. Bom, vocês se lembram das vacinas? Então, elas podem ser usadas como forma de prevenção a várias doenças causadas por bactérias, como por exemplo, vacina contra o tétano, vacina contra a meningite e vacina contra a tuberculose. Lembrando, vacina é prevenção, hein, gente? Agora que a gente já sabe como se prevenir de algumas doenças causadas por bactérias, vamos falar sobre como é o tratamento em caso de doenças bacterianas. Bom, o tratamento é feito com o uso de antibióticos. Os antibióticos possuem uso exclusivo para tratamento de doenças causadas por bactérias. Mas vocês já devem ter ouvido falar que a utilização desse tipo de medicamento tem que ser feita com muito cuidado. Mas vocês sabem realmente o motivo? Quando estamos fazendo tratamento com algum antibiótico, a maior parte das bactérias que estão em nós causando a doença, elas são afetadas por esse antibiótico. Mas, quando tomamos de forma inadequada, há o surgimento de uma nova população de bactérias que são mais resistentes ao tratamento com aquele antibiótico que a gente está tomando. Isso significa que para tratar a doença inicial que a gente estava tendo, a gente vai precisar usar antibióticos cada vez mais potentes por causa do surgimento dessas bactérias mais resistentes. Além disso, o uso incorreto dos medicamentos pode acarretar no surgimento de doenças que já não são mais tão comuns, como por exemplo a sífilis. E isso, gente, é o que nós menos queremos, não é mesmo? É por esses motivos que devemos tomar o antibiótico certinho de acordo com as recomendações do médico, respeitando os intervalos entre uma dose e outra e também o período de dias que o médico receitou aquele antibiótico. E prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Sempre que vocês sentirem melhora nos sintomas, tomando o antibiótico, não interrompa o tratamento. Isso não significa que todas as bactérias causadoras da doença já foram atingidas pelo antibiótico. Lembrando que o uso inadequado causa o surgimento daquela população de bactérias mais resistente. Além disso, não se esqueçam de guardar os antibióticos em local adequado. Este local deve ser arejado e longe de crianças. Surgiu alguma dúvida? Procure o farmacêutico mais próximo. E aí, gente, gostou do vídeo? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e qualquer coisa pode comentar aqui embaixo também, tá? Um grande beijo e até os próximos vídeos.